Como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um momento muito gostoso, ok? Um momento muito prazeroso nessa vida curta, né, que a gente tem sobre a face dessa terra. Se gostar desse vídeo, né, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, ok? Bom, voltando aqui, né, aquela série sobre o tempo da escrita da base, né, bíblica que nós temos hoje, vamos falar aqui hoje sobre os dois, né, maravilhosos livros, primeiro e segunda Crônicas. Esses livros são incríveis e eles nos trazem revelações diversas. Entre essas revelações, o tempo, né, da sua escrita, um tempo bem preciso, né, da sua escrita. Quando nós lemos o livro de Crônicas, nós vemos e afirmamos com convicção, né, que ele foi escrito pós o exílio babilônico, no período do reinado Medo-Persa, né, de Ciro e Dário, ou até mesmo posteriormente. Mas, levando em consideração que são milhares, né, de anos já passados, podemos afirmar que ele foi escrito aqui nesse período. Então, dá um período bem preciso em relação a outros escritos que nós temos na Bíblia, que muitas vezes relata fatos que se passaram centenas, algumas vezes até mais de 1000 anos. O livro de Crônicas não. O livro de Crônicas ele nos mostra que ele foi escrito num período curto, né, de tempo. Tanto o Primeira Crônicas quanto o Segunda Crônicas. Os dois livros foram escritos num período curto de tempo. Provavelmente, né, por mais de um autor, por causa do estilo, né, literário que nós encontramos nos dois livros. Mas é um livro muito gostoso, muito bom, né, de se ler, e ele nos traz alguns relatos, como eu já disse aqui. Ele nos traz o relato de que o livro dos reis, por exemplo, já estava escrito. Porque muitas vezes, quando ele está contando a história de um rei, ele termina a história daquele rei dizendo: porventura não está escrito no livro dos reis os feitos de Acas, os feitos de Jotão, os feitos de Josias. Estou citando aqui alguns exemplos, mas necessariamente a história desses reis não termina assim. Mas de vários reis, né, termina dessa maneira, dizendo dessa maneira. Então dá-se a entender que o livro de Crônicas, quando foi escrito, já havia os relatos, né, dos reis de Israel. E ele é tão interessante que ele relata até o último rei de Israel, que foi levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia como escravo. Então ele relata a história de todos os reis, inclusive do último rei. Ele relata o fim do reinado de Nabucodonosor, o começo do reinado de Ciro e Dário, o começo do reinado Medo-Persa, né? Por isso percebemos que ele foi escrito pós o exílio babilônico. O livro de primeiro e de segunda Crônicas, ele transmite uma tranquilidade do povo de Israel. O povo de Israel já estava equilibrado emocionalmente, já não tinha mais aquele medo, né, da nação judaica ser extinta, ou do povo judeu ser extinto, porque percebemos isso, né, no livro de Daniel, porque Deus ele não disse para Daniel, por exemplo, assim: você não está me perguntando isso, mas eu vou te falar o que vai acontecer com o seu povo no último dia. Não, o livro de Daniel ele expressa uma preocupação. Havia uma preocupação entre os judeus. Havia um medo do povo de Israel ser extinto de vez da face da terra. Eles já haviam passado, né, por essa extinção das tribos do norte, 150 anos antes, quando a Assíria invadiu Israel e levou cativo as tribos do norte, extinguindo as 9 tribos e meia que moravam no norte, que tinha capital como Samaria, e agora o povo do sul, né, o pessoal do sul estava cativo na Babilônia. Então havia um medo, havia um receio de o povo de Israel ser extinto de vez. Daí a necessidade de escrever a suposta história do povo de Israel, para fortalecer a cultura judaica, para que o povo não fosse completamente extinto da face da terra, para que o povo, onde ele estivesse, ele alimentasse aquela cultura e se mantesse, né, firme nas suas tradições culturais, para que pudesse sobreviver naquela crise existencial que eles estavam vivendo naquele momento. Então havia essa preocupação ali no período do cativeiro babilônico,
E agora, no livro de Crônicas, a gente já não vê mais essa preocupação. O povo já estava tranquilo emocionalmente. Isso nós podemos perceber, né, através do estilo literário de 1º e 2ª Crônicas. A afirmação de que o livro foi escrito pós o exílio babilônico é porque o livro termina contando a história do fim do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa. Então, esse relato nos mostra que o livro foi escrito pós o cativeiro babilônico. Nos mostra que o povo de Israel já tinha voltado para a terra de Israel, né? Já tinha voltado basicamente para Jerusalém. Já que o final do livro nos convence disso, vamos nos ater a ele aqui, vamos ver aqui o que diz o final do livro de 2ª Crônicas. 2ª Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 22. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós e de todo o povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então aqui nós vimos, né, que a carta para a edificação de Jerusalém já havia sido escrita e assinada pelo rei Ciro. Aquela carta, né, mencionada por Daniel, aquela carta que seria o marco, né, que determinaria o tempo do fim. Ou seja, a partir da assinatura dessa carta, o fim chegaria em 490 anos, o fim do povo judeu. E nós sabemos hoje, né, pelo passar dos tempos, que aproximadamente ali em 490 anos começou aquele levante romano contra Israel, que colocou o fim aí ao povo judeu durante aproximadamente uns 1900 anos. Aqui está relatado o marco inicial de quanto tempo faltaria para o tempo do povo judeu. Então, o livro de Crônicas, de 1ª e 2ª Crônicas, ele é um livro incrível, é um livro maravilhoso. Além de contar a história do povo de Israel, ele nos mostra que o livro foi escrito pós o cativeiro babilônico, né, com o povo de Israel já dentro do seu território. Ele reforça alguns acontecimentos que se passaram com os reis de Israel. Ele nos mostra a decadência, né, o tempo do fim do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa. Eu espero que esse videozinho simples, né, tenha te ajudado aí a compreender alguma coisa, ou pelo menos tenha te ajudado a entender o tempo, né, da escrita do livro aqui de 1º e 2ª Crônicas. Ok? Um forte abraço para você, graça e paz.